Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Quais seriam as histórias contadas pelos seres, animados e inanimados, vágeis e sésseis, se pudéssemos compreender a sua linguagem comunicativa e não comunicativa? Motivadas por essa e outras inquietações, pesquisadoras do Instituto Alotria de Análises e Intervenções Antrópicas Investigativas, em parceria com a Associação de Terolinguística, promoveram expedições prospectivas ao arquipélago do Delta do Rio Jacuí, em Porto Alegre, Brasil. As excursões tiveram como objetivo a observação in situ de espécies singulares de natureza intermediarista, vistas como possíveis elementos-chave na decifração de linguagens dos reinos naturais. Endêmicos dessa região, os espécimes foram descobertos pela pesquisadora Claire Lumpen durante o seu trabalho junto ao Observatório do Bioma do Delta do Rio Jacuí. As investigações sugerem a ocorrência de um fenômeno extraordinário, cuja documentação e resultados preliminares serão, ora, apresentados. O Observatório do Bioma do Delta do Rio Jacuí é um instrumento de monitoramento de instauração temporária, que visa identificar fatores de risco para a biota de sua área de inserção. Ele foi originalmente instaurado no ano de 2006 em razão da identificação de uma nova espécie capaz de metabolizar cromo. Em 2020, o observatório foi reinstaurado com o objetivo de monitorar a presença de compostos químicos indesejáveis e de mensurar seus possíveis efeitos sobre os elementos bióticos e abióticos do arquipélago. No decorrer dessas atividades, a pesquisadora Claire Lumpen observou a ocorrência de espécimes com singularidade morfológica proeminente, distribuídos, em sua maioria, sobre a circunscrição territorial da Ilha das Moscas. Com a pretensão de inventariá-los e de registrá-los, além de conhecer os seus hábitos e observar os seus ambientes preferenciais de ocorrência, Lumpen realizou uma saída de campo no mês de maio de 2021. No primeiro dia, relata a pesquisadora, os registros foram realizados na porção norte da ilha, mais especificamente nas trilhas dos charcos Gravatá e Cururu. No segundo dia, segui para a porção sul, onde registrei na região próxima ao brejo de Sabínia. No terceiro dia, segui pela trilha Landkraut, passando pela Lagoa do Jacu, localizada na porção central. Em virtude de suas singularidades formais, os espécimes observados não puderam ser identificados, de modo que, a título de designação primária, nomenclaturas temporárias com base em similaridades morfológicas foram atribuídas a cada um deles. Embora desconhecidos, foi possível identificar nesses espécimes estruturas semelhantes a certas espécies faunísticas e florísticas conhecidas no Rio Grande do Sul. Um aspecto singular decorrente dessa observação foi a constatação de que essas espécies, em particular, possuem risco de extinção. À medida que o cruzamento de dados se adensou na pesquisa de Lumpen, também as inquietações e as conjecturas se multiplicaram. Qual seria a natureza desses espécimes? Eles pertenceriam aos reinos naturais conhecidos ou designariam um reino ainda por aprender? Quais teriam sido as circunstâncias que desencadearam a sua emergência?
Em setembro de 2021, a revista Miscelânea Naturalista publicou um artigo a respeito das pesquisas realizadas por Esther Fluss, pesquisadora vinculada ao Observatório de Relações Interespecíficas em Contextos Extremos, do IAAI, e Matilde Petri, vinculada ao Departamento de Comunicação Interespecífica da Associação de Heterolinguística. De autoria de Diana Arg, a comunicação abordou os avanços no estudo das linguagens de líquens, cuja zona de prospecção contemplou a Serrinha do Alambari e o Planalto de Itatiaia, localizados no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fluss e Petri desenvolveram naquele contexto um método de deciframento, interpretação e tradução para idiomas humanos da linguagem liquênica. Seus estudos se fundamentam na transversalidade entre dois domínios do saber, a sistemática intermediarista e a heterolinguística. A sistemática intermediarista foi teorizada pela pesquisadora Ana Mux na obra Rudimentos para a Concepção de Sistemas Intermediaristas, de 2016, e se fundamenta na heterogeneidade dos seres e das coisas em suas naturezas, tanto particulares quanto relacionais. Estados intermediários existem entre o sim e o não, entre o positivo e o negativo, entre o exato e o falso, e assim sucessivamente. A heterolinguística, por sua vez, é uma ciência heurística altamente interpretativa que estuda a linguagem dos seres não humanos. A respeito desse saber, Diana Arg recorre em seu artigo a uma das inúmeras e amplamente disseminadas edições da revista da Associação de Heterolinguística. Nessa, a sua presidente postula a necessidade do desenvolvimento de habilidades técnicas e críticas apropriadas não apenas ao estudo de histórias de detetive Doninha ou a ficção erótica em anfíbio, mas também a parte da sequoia e da abobrinha. O estudo das diferentes formas de linguagem existentes deve, portanto, compreender não apenas a comunicação ativa, senão também as artes passivas, de modo a incluir, além do movimento e das métricas temporais convencionais, noções como recepção, reação e espacialidade. Os avanços possibilitados pelas pesquisas e pelo método desenvolvido por Fluss e Petri motivaram Lumpen a propor uma parceria entre o Observatório do Bioma do Delta do Rio Jacuí e o Observatório de Relações Interespecíficas em Contextos Extremos, com o apoio do Departamento de Comunicação Interespecífica da Associação de Heterolinguística. Intrigadas com as descobertas feitas por Lumpen, Fluss e Petri, não tardaram a inserir o Observatório de Relações Interespecíficas em Contextos Extremos no arquipélago do Delta do Rio Jacuí. As pesquisadoras esperavam poder inventariar um novo dialeto, cuja interpretação subsidiasse novos elementos para os estudos das relações liquênicas e de suas estratégias de perpetuação em ambientes inóspitos. Nesse contexto, ainda no mês de setembro de 2021, uma expedição de reconhecimento foi realizada. A partir dos registros coletados das análises realizadas, descobriu-se que a singularidade do espécime em questão reside mais especificamente na relação que ele estabelece com um tipo particular de rocha designada borcacito. A associação entre organismos da espécie Xanthora scarlatinea e rochas de borcacito configura uma relação mutuamente benéfica. O organismo fúngico que compõe o líquen se beneficia com a absorção de nitrogênio decorrente do processo químico de decomposição da rocha. Já as células da água se beneficiam com a umidade e o ambiente protetivo fornecido pela pele fúngica. A rocha, por sua vez, tira proveito do intemperismo provocado pelo líquen, que acelera o processo de retorno de seus elementos constituintes a um estado original, vágio, possibilitando seu retorno à fluidez da vida. Desde essa perspectiva, Lumpen, Fluss e Petri consideram ser essa uma relação simbiótica inovadora, isso é, até então não registrada, caracterizada pela presença agente de um exemplar do reino mineral em associação aos reinos fungi e protista. As descobertas decorrentes das investigações a respeito da espécie Xanthora scarlatinea abriram novas perspectivas hipotéticas a respeito da natureza dos demais espécimes observados por Lumpen. Entre os dias 1 e 5 de outubro de 2021, as pesquisadoras estiveram empenhadas em reunir registros,
incluindo amostras sonoras e fotográficas. Inicialmente, Lampan, Fluss e Petrie dedicaram sua atenção ao espécime Penatula, cuja ocorrência está circunscrita aos bordos aquáticos da Lagoa do Jacu, na Ilha das Moscas. A partir das primeiras observações, as pesquisadoras puderam constatar que Penatula possui estruturas similares a espécies de poríferos. No entanto, por meio da análise de espículas de espongina encontradas nas proximidades da lagoa, foi possível constatar a presença de tecidos das espécies Uruguaia corallioides e Anadontites sp. Essa é um molusco, aquela, uma esponja de água doce. Também foram identificados traços de borca, que é, em interação com os tecidos de Penatula, provavelmente responsável pela tonalidade amarelo-alaranjado do organismo em questão. Já a tonalidade verde, presente na estrutura superior do organismo, estaria associada a algas que vivem em simbiose com os tecidos molusculares. As pesquisadoras especulam que a associação entre essas espécies tão diversas se justifica pelos seguintes aspectos. O molusco confere maior mobilidade à esponja, que se beneficia em circunstâncias de mudanças climáticas, que podem interferir de forma drástica no nível da água da lagoa. A esponja, por sua vez, alimenta-se de outros animais, que são capturados por meio das espículas, fornecendo nutrição também ao molusco, de modo que ele não necessite depender da filtragem da água, no caso destas conterem contaminantes nocivos. Já as algas, que se fixam à superfície moluscular, fornecem nutrientes ao organismo simbiótico por meio da fotossíntese em troca de proteção. Por fim, a borca, em interação com o oxigênio produzido pelas algas e o nácar do molusco, resulta em um composto químico tóxico secretado pelas espículas e pelas gêmulas da estrutura esponjosa, que protegem as algas de predação. Embora os estudos ainda estejam em andamento e análises complementares sejam necessárias para a confirmação das hipóteses levantadas por Lampan, Fluss e Petrie, os dados por hora reunidos sugerem de forma contundente que os espécimes observados na Ilha das Moscas e em algumas de suas adjacências sejam organismos simbiontes, constituídos por espécies que em vida livre se encontram ameaçadas ou em risco de extinção. A associação endossimbiótica pode ser, portanto, compreendida como um mecanismo de adaptação aos riscos ambientais e uma elaborada estratégia de perpetuação dessas espécies. A dificuldade inicial na constatação desse fenômeno residia nas características morfológicas dos espécimes, aspecto que resultou ser uma das chaves para a própria compreensão desses seres. O efeito da associação dos espécimes em sua forma simbionte difere, em muitos casos, de forma radical da morfologia das espécies quando encontradas em vida livre. As pesquisadoras especulam se essa seria também uma estratégia de camuflagem programada. Alguns fragmentos traduzidos sugerem essa correspondência. Em razão desse dado, a documentação fotográfica e videográfica dos espécimes em seu ambiente natural não será disponibilizada neste material informativo. Entretanto, caso algum dos espécimes apresentados seja avistado fora do espaço físico da Ilha das Moscas, recomenda-se o reporte imediato ao Observatório de Relações Interespecíficas em Contextos Extremos, segmento Delta 21. As pesquisas permanecem em desenvolvimento com a perspectiva de evidenciação e de reconhecimento das hipóteses levantadas, bem como de adensamento da compreensão dos seres observados em sua natureza biológica e comunicacional. Lampan, Fluss e Petrie esperam, desse modo, poder elaborar instrumentos que nos permitam apreender com tais organismos modos de interação com os elementos bióticos e abióticos do meio no qual vivemos e do qual imperiosamente dependemos para perpetuar nossa existência.